Tudo bem, pessoas? Hoje vamos falar de Good Boy, o Bom Menino, dirigido pelo Ben Leierweg em sua estreia como diretor de longas, filme que chegou aos cinemas nos Estados Unidos, gerando bastante curiosidade pelo fato da sua premissa curiosa, que é trazer o terror na perspectiva de um cachorro. E como eu gosto muito de cachorro e também de filmes de terror, eu queria muito assistir esse filme aqui e finalmente eu consegui. E para você entender o que é Good Boy, esse longa vai seguir a história do Todd, um cara que herda uma casa antiga no campo depois da morte do seu avô e decide se mudar para lá com seu fiel companheiro, o cachorrinho Indy. E essa trama vai ser contada inteiramente do ponto de vista desse cachorro, o que vai significar que a câmera vai ficar quase sempre no nível dos olhos dele, mostrando o mundo como ele vê. E isso vai criar uma imersão imediata, porque você sente a confusão e o medo desse animal diante de forças sobrenaturais que vão se revelando aos poucos. Mas infelizmente o enredo não vai conseguir explorar essa temática o tempo inteiro, porque essa curiosidade inicial, esse fato novo de ver o terror dessa forma, vai acabar perdendo a força por causa de muitas repetições. Falta material mesmo na execução para manter o espectador dentro desse mistério, porque o diretor, que também escreveu o roteiro, aqui teve sim uma ousadia de um estreante, o que é muito válido. Ele filmou tudo na própria casa, com uma equipe mínima, e o filme foi filmado durante 3 anos para que ele treinasse seu cachorro, e isso fica transparente na autenticidade das cenas. E essa escolha de manter a câmera baixa, escondendo o rosto dos humanos com sombras ou algum objeto, transforma o filme em algo mais do que um horror comum, vira uma exploração sensorial. E a direção vai usar de um ambiente rural de Nova Jersey para construir uma atmosfera bem opressiva com florestas e cômodos vazios, onde vai ter uma sombra de canto, uma luz escura que o cachorro vai ficar observando por muito tempo. Então, é uma direção bem observadora e bem intimista, focado no instinto animal, quase sem diálogos. E o elenco é pequeno, mas eficiente. O Shannon Jansen como Todd é um mistério. A gente sabe que ele tá doente, mas não entende direito o que é. Ele sempre aparece como uma figura distante, vista sempre pelos olhos do cachorro, que é o centro de tudo aqui, porque ele é o verdadeiro astro do longa. E uma coisa muito interessante é que o cachorro aqui não é usado como em filmes como Marley e Eu, por exemplo, que o animal era usado pro drama, para te fazer chorar. Mas nem se compara com o que é feito aqui, porque o diretor conseguiu extrair desse animal o terror. Ele vai te transmitir medo, lealdade e uma tristeza até através de expressões faciais, latidos e movimentos. Foram 400 dias de filmagem, gente, para capturar esses movimentos naturais, e isso vai dar detalhes que elevam o filme, na minha opinião, porque você sente a emoção genuína desse cachorro. E o horror ganha uma camada a mais, é como se ele fosse um personagem lutando contra as sombras que só ele percebe. Mas falando do roteiro, como eu disse, ele perde força depois de muitas repetições de cenas e momentos. O texto vai ser bem simples, quase sem falas, e com muita ênfase nas imagens e principalmente no som. Os roteiristas tentaram explorar temas como a lealdade incondicional e a inevitabilidade da morte e o luto, usando ambiguidades para deixar o espectador questionando se assombrações são reais ou metáforas. E há um paralelo entre o Todd e o seu avô, revelados em detalhes com fitas VHS antigas que passam no fundo e adicionam profundidade. É um longa que você vai ter que prestar muita atenção aos detalhes, porque ele é um filme mais observativo. E visualmente, Good Boy é uma aula de cinematografia criativa. A fotografia usa de ângulos baixos para distorcer a realidade, fazendo cômodos comuns parecerem labirintos ameaçadores, e as sombras das silhuetas aparecem nas bordas de quadro e criam uma tensão constante. É um filme muito azulado e cinza, bem sombrio mesmo, e tem momentos de até uma certa beleza poética, como o Indy correndo pela floresta
é um visual que vai ficar na memória, provando que orçamentos baixos podem gerar inovações se houver uma visão mais artística para a obra. E o design de som é um grande destaque, porque esse é um filme onde o protagonista não fala e o áudio vira esse protagonista. Os latidos e grunhidos do Indy são mixados com ruídos ambientes, como portas batendo, passos invisíveis, sussurros, criando uma sinfonia realmente de ansiedade. E a trilha sonora é bem discreta, com composições minimalistas que amplificam o silêncio opressivo dessa casa. E isso lembra até um pouco o trabalho em A Bruxa do Robert Eggers, onde o som constrói todo o terror psicológico. E aqui, cada barulho faz você se sentir como esse cachorro em alerta e perigos invisíveis, e o resultado é uma imersão auditiva que potencializa as cenas. E no terror, o filme acaba fugindo de alguns clichês. Ao invés daquele terror escrachado, ele aposta no desconhecido, como encantos vazios e visões de um cachorro olhando para o passado, e isso gera um terror mais cerebral, mas que vai perdendo força devagar e culmina em um final sem muito impacto. Eu vejo esse longa como um filme muito experimental e que apostou nessa premissa curiosa para gerar interesse, e até de certa forma ele conseguiu, mas não soube se manter. E uma força que o filme carrega é como ele humaniza os animais. Ver um cachorro real lidando com o sobrenatural reforça o quanto esses animais são parte da nossa vida emocional. O laço entre o Todd e o Indy é palpável, com cenas de brincadeira que contrasta com o terror, destacando a lealdade com o melhor efeito especial. E isso adiciona originalidade, transformando um gênero saturado em algo fresco e tocante. Mas por outro lado, o fato da narrativa não se manter, mesmo sendo muito curta, porque tem 1h e 15 minutos, gente, mas parece que ele é mais longo, por conta dos momentos repetitivos que eu disse. Vai ter muitas sequências do Indy olhando para nada, e também vai deixar alguns fios soltos que frustrariam quem prefere uma narrativa mais fechada. E o fato do humano aqui ser só mais um papel secundário limita o desenvolvimento da trama, tornando a história mais conceitual. Mas ainda assim, essas fraquezas são menores comparado aos acertos. Então, no geral, Good Boy, o Bom Menino é uma estreia interessante neste gênero e merece elogios pela inovação, porque ele prova que histórias mais simples, quando bem executadas, podem impactar sim. Ele vai ser assustador em alguns momentos e eu recomendo para fãs de terror psicológico e para quem é dono de cachorro. É um filme bem experimental que eu vejo como um bom lançamento nesse meio de janela de outubro. E para Good Boy, Bom Menino, nota 6. É um filme bem diferente, gente. Eu tô bastante curioso para saber a repercussão que ele vai causar aqui no Brasil quando ele for lançado. E eu quero saber de você, se vocês gostaram do filme, se aprovaram essa proposta de terror sendo vista pela visão de um cachorro. Me conta aqui nos comentários. E obrigado por assistir até aqui. Até um próximo vídeo e até mais.